escolheu aqui, enfim, por esses motivos, né? Por ser Niterói, por ser uma trilha tranquila, por ter uma boa vista, né? A gente consegue abarcar diversos temas, então optamos por fazer um trabalho integrado. Eu, particularmente, vou focar aqui na parte de costeira, mas a gente pode conversar sobre outros temas também. Mas enfim, aqui a gente tem a praia de Taquatiara, a praia de Camboinhas e Piratininga, não é isso, gente? Aquela área aí. É Taquatiara, Camboinhas, Camboinhas Itaipu, que Piratininga. está atrás, Piratininga. E aqui a gente tem o sistema lagunar de Itaipu e o sistema de Piratininga. Sistema lagunar de Piratininga. Enfim, em termos gerais, eu acho que bacana como primeiro campo o geógrafo tem que ter a capacidade de chegar no lugar e avaliar além do que as pessoas comuns enxergam, né? Então assim, você não pode olhar para cá e olhar, pô, é um morro com mato e gente morando ali, né? A maioria das pessoas veem, cada um com sua poesia aí no olhar, né? Mas é saber olhar para cá, você vê que você tem um padrão diferenciado de ocupação, por exemplo, aqui em Taquatiara, como a gente passou, você tem casas no máximo de pavimentos, então por que isso acontece? Na verdade isso acontece porque você tem uma legislação que regula esse território, né? Então a coisa não cresceu organicamente, né? Se você olhar um pouco mais lá para Piratininga, você já começa a ver, ou até mesmo em Camboinhas, edificações de 4, 5 pavimentos. Isso também tem um instrumento que está regulando esse território, né? Ao mesmo tempo você começa a ver outras questões aqui, por exemplo, vamos ver Taquatiara. Você nitidamente consegue perceber que é um bairro de classe média alta, altíssima. Pelo padrão construtivo, pelo arruamento bem definido. A gente consegue observar algumas construções até conflitivas do ponto de vista ambiental, nas encostas, apesar de ter um padrão construtivo bem elevado. Elas estão num lugar que talvez não devessem estar, não vou afirmar, mas a declividade é muito alta, então seria uma área de preservação permanente. Então por que isso acontece? O geógrafo tem que ser capaz de olhar para a paisagem, notar esses conflitos e fazer uma interpretação que vá além do olhar comum, né? Mas enfim, em termos de costeira, a ideia inicial era fazer um apanhado geral da compartimentação do relevo costeiro brasileiro, né? E fazer depois um levantamento de campo, de um perfil topográfico só da praia, para a gente conseguir ao longo dos períodos fazer um monitoramento. A gente teve um problema com o equipamento, que é super simples, são cabos de vassoura, mas a gente teve um problema com esse equipamento. Na verdade, com as estacas para a gente fazer o monitoramento, a gente não pôde trazer, e também por causa do tempo, que seria muito restrito, a gente teria que ter marcado mais cedo. Mas enfim, então assim, qual a característica? Pois é. Acampado aqui. Ou saísse mais tarde também, porque com esse sol é brabo. O que tem de marcante no litoral que faz com que a gente tenha uma disciplina específica para estudar ela, né? Que é a geomorfologia costeira. Qualquer livro, qualquer bibliografia que vocês pegarem, vocês vão ver que o litoral é um ambiente altamente instável. Isso é claro, né? E apesar dele ser um ambiente altamente instável, ele teve um processo de ocupação, principalmente no Brasil, muito intenso. Então, até hoje, apesar dos movimentos migratórios para o interior do país, a maior parte da população brasileira está concentrada no litoral. Então, assim, isso desperta para quê? Se você tem um ambiente, um sistema ambiental que é altamente instável e, ao mesmo tempo, ele tem um processo de ocupação muito intenso, com certeza você vai ter conflitos de diversas ordens, né? E é isso que a gente observa ao longo do litoral do Brasil inteiro e também no litoral do Rio de Janeiro, principalmente em determinadas cidades, principalmente no entorno de metrópole, né? O processo de ocupação é ainda mais intenso. Mas, assim, o que a gente pode falar em termos de formação do litoral brasileiro? O litoral ele é formado, ele tem alguns condicionantes básicos, né, da sua formação. Primeiro seria a estrutura geológica, ou seja, que data de milhões e bilhões de anos. Depois a estrutura formada, a estrutura sedimentar do quaternário, que aí são idades bem mais recentes, né? Você pega a idade pleistocênica e holocênica. E o processo sedimentar atual, ou seja, o que está sendo erodido em um lugar, sendo transportado e depositado no litoral. Tá? Esses são os três principais condicionantes da morfologia do litoral brasileiro. Particularmente, se a gente lembrar do mapa do Brasil, ele tem uma orientação... Oi? Esse último é que tu falou, atual? É processo de deposição atual. Processos sedimentares atuais. Tá tranquilo, irmão? Beleza.
Então, assim, eu estava falando dos principais condicionantes. Se a gente olhar o Brasil, ele tem uma orientação mais ou menos assim, desde lá do norte, nordeste, né? E vem descendo até ali no Cabo Frio, sabe? Cabo Frio, quando ele dá aquela viradinha. Então, assim, seja lá? Também, cidade boa. Você também? Pô, e você ainda tem um nome bonito, né, cara? Clonou, não. Então, assim, a orientação do litoral brasileiro, ela se dá preferencialmente do Nordeste até o Cabo Frio, na verdade até a região sul. Aqui no Cabo Frio ele tem uma breve inflexão. Nordeste e Sudeste. E isso se deve ao ciclo brasiliano, processo de, lembra da formação do continente único, que você juntou e aí você tem todo um alinhamento de estruturas geológicas. Então essa é a estrutura geológica básica da costa brasileira, é orientada por isso. Ali na região de Cabo Frio, quando você tem essa mudança de litoral, ele vem assim, passa a ser assim, é porque você tem uma zona de fratura do estado do Rio de Janeiro, falhamento, se eu não me engano, falhamento. Alguém da geologia aí não. Mas acho que é a zona de fratura do Rio de Janeiro que faz com que o litoral tenha uma alteração da linha de costa. Isso, particularmente pra gente, vai influenciar bastante na geomorfologia costeira, tá? Por quê? Porque o clima de ondas preferencial no Brasil tem relação com a alta pressão do Atlântico Sul. Ou seja, lembra quem é de Cabo Frio sabe, o famoso vento de Nordeste que sopra lá o ano inteiro quase, só para um pouquinho no inverno quando você tem a inversão. Na verdade, para pouco, Você tem, na verdade, o Brasil aqui e os ventos soprando no sentido Nordeste e Sudoeste. Esse é o vento predominante. E são os ventos que vão gerar um dos principais processos formadores do relevo costeiro, que são as ondas. Quer falar alguma coisa? Ah, tá. Tá de Nordeste. Bom, então são os ventos que vão formar as ondas, que são um dos principais processos formadores do relevo costeiro. Então o que a gente pode concluir? Que as ondas, já que você tem um predomínio de ventos de Nordeste, as ondas também vão ter um predomínio de Nordeste. Então esses são os principais tipos de onda que chegam na costa brasileira. Se a gente observar aqui, as ondas que estão chegando na praia são de Nordeste. Tá? A gente consegue perceber o trem de ondas chegando ali, quando se aproxima da praia ela vai se ajustando ao perfil da praia e ela tem uma tendência de chegar paralela à linha de costa, tá? Então, quando que isso se inverte? Se inverte quando você tem a chegada de tempestade. Quando você tem chegada de tempestade no Brasil, ou seja, chuvas frontais, ela vem trazendo lá ventos, né, que vão soprando no oceano, que a gente chama de pista, é a área onde sopra o vento, e cria condições de formações de onda com um padrão diferenciado, ou seja, as ondas deixam de chegar de nordeste ou de leste e passam a chegar de sul-sudoeste. Isso para a costa fluminense, que está virada para sul, né, ou seja, de Cabo Frio até o Rio de Janeiro, ela está virada para sul, isso é muito importante para termos de processo erosivo e eventos extremos. Por quê? Porque você está com uma costa completamente exposta às ondas de tempestade, que são as ondas de maior energia e com maior potencial erosivo. Quando a gente vê, por exemplo, uma reportagem que você tem lá o calçadão de Icaraí sendo afetado por ressaca, né? Então está sendo destruído. O que acontece? Na verdade, Icaraí está dentro da Baía de Guanabara. Teoricamente é uma área protegida de ondas, né? Só que essas condições de onda de tempestade, você traz as ondas de tempestade exatamente de sul. Então você oferece as condições para você entrar na boca da Baía exatamente daquela forma e chegar naquela praia. Então assim, compreender como que está a dinâmica de no litoral, né, fluminense, ou de uma cidade, ou até do Rio Grosso, é fundamental para você conseguir fazer um projeto de gerenciamento costeiro de qualquer área. Então assim, o geógrafo ele vai ver não só os processos de erosão, transporte e deposição. A gente tem uma tendência de verticalizar muito, né? Mas o geógrafo tem que ter a capacidade de ver esse processo, ou seja, trabalhar com a geomorfologia, mas tem que ter a capacidade de ir além. Saber relacionar os dados e não estudar um determinado tema por estudar. Você tem que ir além. Então, se você consegue fazer o monitoramento de uma praia, consegue identificar como que se dá os padrões de marés, como se dá os padrões de incidência de ondas de tempestade, você tem que ir além. Bom, se a gente tem aqui, por exemplo, não é o caso de Taquatiara, não é o caso de Congonhas, nem de Piratininga. São praias estáveis, apesar de ter momentos de erosão e momentos de progradação da linha de costa.
Mas se você tivesse, como no caso de Itaipuaçu, você tem uma leve tendência erosiva para cá, para leste do arco, tem que saber utilizar os instrumentos que você tem à sua disposição para fazer um gerenciamento da ocupação daquela área. Por exemplo, ali em Itaipuaçu, como a gente vai ver, você tem algumas... Aqui a gente não vai conseguir enxergar, mas quando você tem tempestade muito forte, que acontece em 5 anos, não tem uma previsibilidade, mas a cada 5 anos tem uma tempestade muito forte que vai trazer ondas muito fortes e vão causar processos erosivos. Por que você acaba destruindo benfeitorias? Porque você não teve um planejamento da ocupação. O geógrafo tem um trabalho muito importante no planejamento, porque ele consegue ter um olhar mais integrado do que o engenheiro, por exemplo, ou um olhar mais integrado do que o geólogo, pela natureza da nossa disciplina, né? Mas o que é importante? Você queria falar alguma coisa sobre esse tema, né? Eu fui passando. Não, eu queria falar, você acabou falando. Ah, tá bom. Mas o senhor falou de Itaipuaçu, que 5 anos... Não é de 5 anos assim, 5, pode ser 4, pode vir 2 no ano, mas... Ó, só uma coisa, o cara que desceu, subiu, ele desceu e subiu de novo, ó. Pois é, mal conseguiu subir, agora ele subiu, desceu e vai 217. 217. O meu altímetro tá marcando 225, mas é um altímetro... Segundo a margem de erros do Ibope. É, do Ibope. Mas ele é perfeição, então não é muito confiável. O litoral de Itaipuaçu que é mais afetado. Um dos mais afetados, é uma praia muito grande e ela está completamente exposta às ondas de sul, né, que são as ondas com maior energia, são as ondas destrutivas, que a gente chama. A praia reflexiva, né? De inverno. A praia reflexiva, né? Eu acho que é uma praia reflexiva, aquela que quebra a onda refletiva, aquela que quebra Refletiva. a onda direto na face da praia, sabe? Aquela que não dá para você entrar, que você vai tomar caixote. Essa aqui também é assim, ela quebra logo na frente da praia. O dela também, ela é muito... Já fica funda logo. É um pouquinho de areia às vezes, né? Essa foi daí quase 5 metros de profundidade. Então, diferente lá de Caraí, do Ingá, que com fundo de rocha, quando entra essa ondulação de sul, fica uma das melhores ondas do Brasil. Não, lá em... Cara, Lá na Praia das Flechas, ali é a Praia das Flechas. perto de Boa Viagem ali. Quando essa ondulação que ele falou, é um dos melhores lugares do Brasil para subir. É. A ondulação é perfeita e longa. Ela começa no meio da Bahia e vai terminar na Praia de Caraí. Quando ela começa no meio da Bahia, tem um bancão de areia ali nesse meio da Bahia que vocês falam. mas tem altura Ela bate suficiente ali? Tem. Porque as ondas chegam com muita energia, Ah, né? Então você pega vão o quebrar fundo logo. rápido, Mas aqui tem campeonato direto também, né? mas aqui é mais o tipo de onda para bodyboard, né? Porque são as ondas que quebram tubulares, mas muito perto da praia, da face de praia. Então não dá para você botar uma prancha em pé, senão você vai se quebrar todo. Então a galera que surfa de peito é Ei, melhor. brother. Bem que esse ano vai ter aí o campeonato mundial. E aí, beleza? Ao contrário, com certeza que estaria mais forte. Mas ela normalmente não é mansa, Não é assim, mas Eu também estranhei quando olhei. falaram horrores dessa própria aqui. Hoje tá na piscina. Nem vi isso, coisa mas Tá vendo? Vou mergulhar daqui mesmo. Vou ver para. Mas, enfim, a ideia de parar aqui era ver. Esse. Interessante, daqui a pouco a gente vai olhar. Porque, assim, Isso. Isso. The Flash. Você tem uma praia muito longa, você percebe que ela não é reta. Você percebe que ela, na verdade, vai ter um ponto que ela vai fazer uma inflexão assim e vai continuar reta. Por que ela está assim? Porque ela tem uma ilha na frente dela. Essa ilha faz com que as ondas percam energia nela. Ou seja, a ilha é capaz de dissipar a onda e funciona como se fosse um enrocamento artificial. Quando você cria um porto e você coloca lá um pier para os barcos atracarem, na verdade você também está fazendo um processo de contenção da energia das Aquela ondas. prainha ali, a água deve ser mais mansa exatamente Do por outro causa lado, daquilo ali. por causa da proteção. Normalmente em barreira. quando tem essas pedras assim, é justamente onde dá pra levar criança, é onde é mais fraquinho. Exatamente. Então é mais ou menos a mesma coisa, né? É proteger da ação das ondas. Assim, o litoral fluminense, a gente está... Assim, alguns processos que são principais formadores do relevo costeiro. São variações no nível do mar, né, que acontecem naturalmente, independente de aquecimento global ou não, independente dessa discussão, acontecem variações no nível do mar. As ondas
que no caso do litoral aqui, sudeste, é todo dominado por ondas e marés. Que aqui a gente tem costume de ver, a maré subiu um pouquinho, desceu um pouquinho, não influencia tanto. Mas se você vai lá para o Maranhão, por exemplo, você tem maré de 8 metros de variação vertical. Isso dá uma variação de até de centenas de metros na variação da largura da praia, ao longo de 6 horas. Lá na usina nuclear em Angra, eles fizeram um deck só de pedra para proteger a usina das ondas. Exatamente. Mas muito grande mesmo. Quase toda assim, uma área bastante 50 metros quadrados que protege a usina das ondas. Esse é um artifício para você. Porque é tipo criador de peixe. Porque você diminui a energia, favorece inclusive o processo de deposição de óleo, enfim, essas coisas, né? Mas Rio de Janeiro, enfim, se a gente olhar também, assim, a paisagem do Rio de Janeiro é marcada pela formação de sistemas lagunares, né? Não é toda a região dos lagos, lá em Cabo Frio. Isso tem a ver com o quê? Se a gente pegar, ao longo do Quaternário, a gente teve duas principais variações no nível do mar que foram sentidas aqui e deixaram marca na paisagem. A primeira foi há 120 mil anos atrás, que a gente chama de transgressão caninéia. Não sei, mas não vai mudar nada para vocês saberem uma letra ou não. Essa transgressão, o que é? Quando a gente fala transgressão, é que o mar avançou. Então o mar avançou acima do nível atual, acho que 12 metros. E quando o mar avança, imagina, você tem uma praia, que tem ali a praia que é uma rixinga, você tem um depósito sedimentar. O mar está subindo, esse sedimento vai sendo retrabalhado e levado para o continente. Então você teve há 120 mil anos a formação de um cordão, que seria uma antiga praia. O mar recuou, depois que houve outro congelamento, um período glacial, né, você acumula água na calota polar, enfim, diminui o nível do mar. Depois, quando há 5.100 anos antes do presente, você teve outra transgressão marinha. Que aí ela subiu um pouco menos do que a anterior, mas de novo os sedimentos vieram sendo retrabalhados e depositados na forma de um cordão arenoso. Quando você tem essa deposição, o que você tem? Você vai ter a formação de um cordão aqui pleistocênico, ou seja, de 120 mil anos antes do presente, e depois a formação do cordão holocênico, um pouco mais baixo e atual. E sobre ele, normalmente, daqui para lá até Cabo Frio, você tem a formação de dunas sobre ele. E entre esses dois cordões você tem sistemas lagunares, que você forma o que a gente chama de depressões intracordões. Tá? E ali aflora o lençol. Isso são processos que a gente não consegue visualizar, né, se você não tiver um estudo, mas assim, são determinantes para a formação do litoral do Rio de Janeiro. Se a gente pegar todos os sistemas lagunares daqui para lá, esses sistemas intracordões, eles estão todos em processo de comatação. Ou seja, vocês sabem que qualquer lagoa é destinada a acabar, né? Porque é um ambiente de deposição, ambiente mais baixo, se você tem um lugar mais alto, sendo erodido e sendo depositado no lugar mais baixo, esse lugar mais baixo uma hora vai entupir. É isso mesmo e é natural. Lógico que o processo de ocupação intensifica isso. As lagoas que estão daqui para lá, elas estão em processo de acomatação, ou seja, elas estão se fechando pela formação de esporões, e consequente fechamento das lagoas. Mas enfim, acho que o mais importante para a gente, independente de data, de processo de formação aqui no campo, é saber, assim, olhar para o litoral e saber essa alta instabilidade do litoral, saber que foi objeto de um processo de ocupação muito intensivo. Esse processo ele vai mudando de características ao longo do tempo. Por exemplo, Cabo Frio, a galera de Cabo Frio. Antes a gente tinha um padrão de casa de veraneio, né? Assim, que ocupava lá o Peró, uma coisinha aqui, outra lá. Agora a gente já tem um modelo diferente de ocupação, um modelo mais intensivo. Aí você tem um processo de, na verdade, está mudando o perfil do turismo. Você quer mudar o perfil do turismo, então você tem vários projetos de implantação de resort. Um resort já foi implantado lá em Tucum, sobre o campo de dunas. Outro resort de investimento de mais de R$500 milhão está sendo planejado para ser implantado em cima das dunas do Peró. Então assim, é saber identificar quais são os agentes que estão participando disso. Então assim, a gente que eu falo no laboratório lá da UF, com alguns outros pesquisadores, a gente fez alguns pareceres técnicos falando, enfim, inclusive Jardim Botânico e tal, que não dá, aqui não dá para ocupar, porque é área de preservação permanente, porque é duna, tem vegetação de duna, tem espécies endêmicas ameaçadas de extinção, enfim,
margem, faixa marginal de proteção, ou seja, são todos instrumentos que você tem quando joga para argumentar um processo. A gente argumentou isso tudo, mas os fatores econômicos acabam prevalecendo. E o parecer técnico vai embora, mas você falar, registrou, está no Ministério Público, enfim. Acho que o bom jovem tem que saber compreender tanto um pouco do físico quanto do jurídico, inclusive, sabe? Dos instrumentos que ele tem para atuar. Direto. E não ficar só com a visão da análise pela análise, sabe? Vou estudar a praia pela praia, vou estudar a lagoa pela lagoa, vou estudar, sei lá, a encosta pela encosta e qualquer outra coisa. Mas enfim, diga aí. Ali é uma lagoa, uma laguna, porque tem ligação agora com o mar. Não está escondida, mas acho que essa aqui tem ligação, outra também. Tem um canal ali. Em relação, na verdade, muito mais com os... Também em relação com a formação dos cordões litorâneos, né, que represam essas lagoas, mas elas têm relação muito mais com a rede de drenagem, né, a bacia hidrográfica que forma essas lagoas. Aqui eu acho que é o Rio João Mendes e o outro é o rio principal, o Rio Jacaré. Tá? E aí, se você observar, por exemplo, essas lagoas, eu trouxe um artigo aqui que mostra como foi a evolução do espelho d'água dela da década de 70 até atualmente. Assim, perdeu muita área d'água para aterro, ou seja, a terra para ocupar com um padrão de ocupação mais elevado. Vou passar para vocês. Ali é uma ligação. Canal. É um canal artificial, bem reto. Mas não sei se te liga onde, não. Uma lagoa outra. Beleza. Essas ligações artificiais de lagoa com o mar, na verdade são tentativas de você manter a renovação da água do Jardim de Alá. Mas assim, o que é bastante assim, é a água. Não tem algum sistema de baixo. Não, na verdade a principal fonte são os rios que desagam na lagoa. Mas a maré também influencia. A Lagoa Rodrigo de Freitas, particularmente, tem um sistema de comportas ali, porque assim, já foi muito tempo um fator político, né? Quando você tem lá, um peixe morre, gera um impacto negativo tremendo na imagem da prefeitura. Então você consegue jogar ali com um jogo de comportas, fazer subiu a maré, você abre para renovar a água, fechou, você deixa presa. Então assim, é mais para isso. Na verdade, o fator principal é esse, né? Porque a gente não tá gravando não. Da oxigenação e tal, mas na verdade não é por aí. É um pouquinho. É pra isso, o objetivo é pra esse, mas assim, o fato não gerador não foi esse, tanto a poluição entendeu? dela. Exatamente. Porque assim, a partir do momento que você vai renovando a água, você evita você não gera você não gera aquele impacto negativo mesmo, tudo que a né? gente viu durante Mano, dá pra ver vagões aqui até as ligações. Dá pra ver aqui ó, os canais, ó. Alguém de fluvial vai falar alguma coisa? Não tem final, não. Não? Bom, aqui é uma carta que até dá pra você, depois da gente tentar ver aqui com a bússola, alguma coisa de orientação, mas a gente vê aqui o sistema lagunar de Itaipu, o sistema da Lagoa de Piratininga. Pela data da carta, provavelmente o espelho d'água já diminuiu bastante desde então. A gente consegue perceber os canais, tá vendo? Os canais bem artificializados, são bem retilíneos, tá? Isso é o quê? Uma forma de quê? De drenar esses terrenos. Porque quando você quando o rio vem descendo, né? Vem do alto curso, tem muita energia, vai descendo, médio curso, baixo curso, ele tem baixa energia. Por quê? Prevalece o quê? Quando está no alto curso, prevalece processos erosivos. Baixo curso, processos deposicionais. Continua tendo processos erosivos nas margens, mas prevalece processos deposicionais. Então, já que tem baixa energia nesse ambiente, favorecendo a deposição, mas ao mesmo tempo não para de chegar água e tem o afloramento do lençol, você vai ter um ambiente muito úmido. Você percebe a formação de uma vegetação de ambiente úmido ali na margem da lagoa, ou seja, são brejos formados. A tendência que agora tem sido, agora que na verdade a coisa toda da questão ambiental tomou força, e aí uma fiscalização mais ativa da sociedade, você não tem mais a prática de criar muitos aterros. Mas era muito comum, tá? Criar aterro na beira de lagoa, mas qual o primeiro passo? Você tem que retilinizar os canais para você dar energia de novo ao rio, para que ele consiga drenar aquela área. E aí você drena o lençol freático. Então essas marcas que a gente vê no mapa sempre tem relação com isso. Quando você está dentro de área urbana,
Rio de Janeiro, os canais, a maioria são retilinizados. Isso já aconteceu historicamente, há muito tempo. Foi um processo de drenagem, mas também foi ao mesmo tempo um processo de você controlar um processo. Foi um projeto para controlar um processo que é natural. O rio não é fixo, né? O rio ele está sempre mutante. Então quando você retiliniza ele, você começa a ter o controle sobre ele. Agora, quando vem uma chuva normal, extravasa, porque ele não tem a planície de inundação dele natural, né? Mas enfim, o que a gente pode ver mais daqui? Alguém tem mais alguma pergunta? Isso aí? Sobre as marés aqui, efeito de marés aqui, Não, o efeito das marés aqui é muito pouco, né? A gente tem pouco, uma micro maré, tem texto que fala que é mesomaré, mas na verdade a influência das marés aqui na formação do litoral é muito pequena. Pelo conceito lá do livro, se a gente observar, a gente vai ver a faixa do litoral ali no que ele chama de litoral na falésia ali, né? Falésia. Na rocha, né? Na rocha. Você Própria pega lá a parte onde tem ímã, né? Cristalina, está né? sujeita à incidência de uma umidade, né? Então seria a média entre as maiores marés altas e as menores marés baixas, você tem a formação do litoral. Ali, onde você tem um ambiente um relevo muito inclinado, o litoral vai ser menor, ou seja, vai ser uma faixinha de, às vezes, centímetros, né? Agora, quando você coloca numa praia plana, mais plana, você tem um aumento desse litoral. Isso é o segundo conceito do livro de vocês, tá? Que seria a faixa de litoral. Então, toda essa vegetação também, ela pode ter equilíbrio, porque ela é pedra, né? A vegetação é uma pedra. Se chover bastante, ela pode deslizar. Pode deslizar. Porque Na verdade, rocha assim, pura, a praia, por exemplo, vamos lá falar de vegetação na praia. Vocês viram que tem várias plaquinhas ali de restinga, né? Aquilo ali é uma Vegetação característica. Vegetação artificial, tá? O pessoal plantou aquilo ali e está cuidando. Por que eles fazem isso? Exatamente para você minimizar o impacto das ondas de tempestade. Quando tem tempestade, a onda chega lá no calçadão. Divulga quiosque, enfim. Qual é o papel, na verdade? Você tem a praia. Você tem a praia, que é a zona submarina, ou seja, que está debaixo do mar mesmo. Você tem a face de praia, que é aquela areazinha onde a onda espraia, né? Chega na face de praia e espraia. Depois você tem a berma, que é onde a gente bota lá a nossa cadeira, quem coloca sucura, cerveja, enfim, onde fica as pessoas é a berma. Depois você tem a formação de dunas frontais. E sobre essas dunas frontais você pode ter ou não vegetação. Se for uma duna com processo muito ativo, como por exemplo Praia do Forte, dificilmente você vai ter vegetação nas primeiras dunas frontais. Só segura aqui, tá filmando, só segurar. A vegetação é importante. Zoom é aqui. Reter os sedimentos, ela fixa os sedimentos. Por isso que ela é uma área de preservação permanente. Você tem uma praia que você não tem vegetação, não tem duna, por exemplo, já tem um calçadão na beira da berma, que a gente chama de berma, automaticamente essa praia está muito sujeita aos efeitos negativos do impacto das ondas de tempestade. Se a praia já tem duna, bom, se a onda de tempestade chegar, primeiro ela vai ter que tirar a berma, depois vai ter que tirar a duna, para depois alcançar o calçadão. Quando você coloca... Não tinha. O calçadão afundou a porque não tinha, né? Foi em Então, 2010, 2010. Eu peguei esse nível de sensação também. Mostrei lá as fotos e tal. ali, né? Então quando você coloca, quando você tem a vegetação, você tem um fator a mais de fixação desse sedimento, ou seja, das dunas, e você cria uma reserva, como se fosse uma zona de amortecimento para o impacto das ondas de tempestade, o que favorece a manutenção do equilíbrio natural ali da praia. Pode até vir a acontecer, se for uma tempestade, pode retirar a vegetação, mas vai ser muito mais difícil de afetar a rua, por exemplo. Né? Agora a vegetação aqui das encostas, né? Encosta não é muito minha área não, mas como eu falei ali embaixo, a gente percebeu a ruptura muito rápida da paisagem, né? Foi uma ruptura mesmo, não teve nem transição. Você sai do ambiente que você tem ali uma declividade aí, de repente até uns 45 graus, não sei, alguém... Aqui você já fica bem vertical, ou seja, não favorece a formação do solo. Você não tem como, a água não fica retida, não favorece o processo de interferir, enfim. E automaticamente você não tem a formação de solo. Se você não tem a formação de solo, não tem a formação de vegetação. A gente percebe que no primeiro trator que você vem, você já tem uma vegetação já mais desenvolvida, uma vegetação também revestida, mais bromélia, mais palmeiras, são
bem característica de Restinga também. Por quê? Porque você teve a condição de formação de um platôzinho. Quando você for cavar ali, o solo é muito raso, é um solo muito residual. Um solo Valeu.